A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E é muito bom estar aqui com você para crescermos juntos no conhecimento do Senhor. E não esqueça, se ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube, nesta plataforma, e levar assim a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Outra forma de você me ajudar também é compartilhando este vídeo. Assim, mais pessoas também chegarão ao conhecimento deste canal e poderão também crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós estamos aí no vídeo de número 65 e vamos ler mais 2 capítulos do livro de Números, dando continuidade à nossa leitura. Amém? Então, já vamos direto para a leitura de hoje. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e os filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paulitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.630. E o filho de Palo, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jasmim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as famílias de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, e Amul, a família dos Amolitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram
de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebolonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, e Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Inna, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Zera. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Selemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
A este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos e seus pais a herdarão. Veja então que a terra seria repartida por aquele povo. Só que nós vamos ver que algumas famílias tinham mais pessoas e algumas famílias menos pessoas. Então Deus vai ser claro: as famílias que têm mais pessoas ganharão mais terra. As famílias que têm menos pessoas, menos terra, porque aí ficaria uma divisão igual. Cada pessoa teria uma porção igual de terra. Mas Deus ele também deixa aqui um detalhe, que eles não escolheriam, eu quero essa terra, eu quero aquela, que seria dividido a porção em tamanho que cada um receberia e seria dado sorte. Ou seja, eles não poderiam escolher, seria lançado sorte e o pedaço de terra que caísse para cada um, esse então receberia como possessão, para que ninguém ficasse ali lutando, eu quero essa, eu quero aquela outra. Não, Deus daria então ali que fosse lançado sorte e conforme a sorte de cada um, então receberia a sua porção de terra. Vamos continuar aqui. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a famílias dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou Arão e Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Lembre que os levitas eles eram contados separadamente, que os levitas não tinham direito à terra, à parte do despojo. A herança dos levitas era, em primeiro lugar, o Senhor, ele era a sua herança, e em segundo lugar, eles ficavam com os dízimos e as ofertas para administrarem o cuidado do tabernáculo e também o cuidado das suas vidas, o seu sustento. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles, certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não sei se você percebeu aí, mas de Números capítulo 12 até Números capítulo 27, onde estamos lendo agora, passaram aí cerca de aproximadamente 40 anos. Pastor, 40 anos? Isso mesmo. Deus fez a primeira contagem ali, quando saiu da terra do Egito, diante do Sinai. Eles passaram um tempo peregrinando sobre a terra, até que chegaram ali em Números capítulo 12 e espiaram a terra. E Deus disse que daquela geração, os que tinham mais de 20 anos não entrariam na terra. E todo esse quase 40 anos peregrinando na terra, Deus os levou então diante ali do Jordão,
próximo ao lugar que eles vão atravessar o Jordão para enfrentar a Jericó. E ali então Deus mandou contá-los novamente. E quando foi feita a contagem daquela geração que tinham duvidado das promessas do Senhor, todos haviam morrido pelo deserto. Todos os que foram contados agora, que tinham mais de 20 anos, naquela primeira contagem, não foram contados porque tinham menos de 20 anos, alguns, e outros ainda não haviam nem nascido. Afinal de contas, são 40 anos aí no deserto. E eles agora estão prestes a começar a sua entrada na Terra Prometida. Porém, nós só vamos ver isso com detalhes lá no livro de Josué. Vamos primeiro encerrar aqui Números, vamos ler Deuteronômio e lá no livro de Josué, que nós vamos entrar nos detalhes deles possuindo a terra. Algumas coisas nós vamos ler em conjunto, misturando alguns livros por causa da ordem cronológica, mas os maiores detalhes da tomada de posse da terra é em Josué. Mas vamos continuar aqui, vamos fazer a leitura do último capítulo de hoje. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Mecla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Veja que quando nós lemos a genealogia, parece uma leitura chata. Mas o que Deus está querendo mostrar é que existe uma ordem lógica na sua promessa. Ele fez a promessa ali, àquela geração, e essa promessa permanece sobre a família. E nós vamos ver aqui justamente essas mulheres fazendo uma queixa diante de Moisés, não como murmuração, mas uma petição, apresentando diante de Moisés a sua causa, para que Moisés levasse diante do Senhor e fosse julgado. Elas vão dizer: o nosso pai não estava na primeira contagem entre aqueles que foram contra o Senhor, nem estavam no meio dos de Corá, que desafiaram também o Senhor. Ou seja, o pai delas não estavam entre aqueles que estavam fora da promessa. Ele devia receber a promessa, porém ele morreu no meio do deserto. E como ele não deixou filho homem e a contagem era feita em cima dos homens, elas acabaram ficando de fora e ficando sem herança, porque o nome do pai delas foi tirado. Então elas vão questionar a Moisés: Moisés, o nome do nosso pai era para estar no meio da contagem. Se ele estivesse vivo, ele teria sido contado. Mas como ele estava morto, como iam contá-lo se ele estava morto e se contavam apenas os homens? Ou seja, nós temos direito ou não temos direito à herança? Então Moisés levou diante do Senhor e o Senhor disse: é justa a causa delas, dê direito à herança a elas. Veja que Deus é um Deus justo. Você pode, por algum motivo, ficar sem ver a recompensa de algo que você tem por direito. Apresente diante do Senhor. Se é algo que você tem por direito, se a tua questão é justa, Deus julgará com reta justiça e te dará direito, sim, à herança. Amém? Vamos continuar a leitura. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darei a seu parente,
aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então serás recolhido a teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado, de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Veja que coisa linda o relacionamento de Moisés com o Senhor. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, sobe no monte, olhe a terra de longe aqui sobre o monte, porque eu vou guardar você, como guardei Arão, teu irmão. Você não vai entrar na terra. Moisés podia ter orado ao Senhor, dizendo: Senhor, me perdoe, eu fiz aquilo porque eu estava com raiva, ou sei lá, ele podia argumentar diante de Deus. E talvez Deus lhe daria ou lhe desse o direito de entrar na terra. Mas ao invés disso, o mesmo Moisés que tantas vezes intercedeu pelo povo, o que é que ele faz agora? Como um verdadeiro pastor, mais uma vez intercede pelo povo. Senhor, se o Senhor vai me recolher, eles vão ficar como ovelhas sem pastores. Então, levanta alguém para ir adiante deles, para que eles não estejam perdidos. Ou seja, ele vai interceder pelo povo, para que o povo tivesse um guia, para que pudesse entrar na terra. E, na verdade, Deus já tinha tudo planejado. Veja comigo. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém, amados? Moisés está passando aqui a vara, a liderança. Josué passa agora a ser o líder do povo. E aqui eu quero só fazer um adentro interessante, um acréscimo. Não acrescentar na palavra, tá? Um ensino para você. Veja que quando Deus vai tirar o povo do Egito para levar a Canaã, Deus vai conduzi-los por 40 anos pelo deserto. E o que Deus precisava para conduzir ovelhas pelo deserto? De um pastor. E essa era uma característica que Moisés tinha. Moisés era pastor de ovelhas. Só que agora eles vão ter que entrar na terra e possuir a terra. Eles não precisavam agora de um pastor, eles precisavam de um general que fosse adiante deles na batalha. Por isso então Deus coloca Josué, que é um general de batalha. Por mais que o povo fosse talvez sentir falta de Moisés alguns, o melhor para eles agora não era ter Moisés como chefe, como líder, era ter justamente a Josué. Veja que Deus é o soberano e ele capacita, mas ele também usa as características individuais de cada pessoa para o cumprimento da sua obra. As suas características de personalidade, aquilo que é bom, Deus vai usar da maneira dele para cumprir o seu propósito. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, encerramos mais um dia de leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça também de deixar aí, ó, o seu joinha,
Tudo isso nos ajuda no engajamento e no crescimento do canal. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!